Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Mais um top 10 de jogadores brasileiros que eu vi jogar por posição. E no episódio de hoje, uma posição que quase não se vê mais hoje em dia, mas que era muito comum no futebol brasileiro entre os anos 80 e 2000, a de segundo atacante. Inclusive, vários jogadores dessa posição acabaram sendo adaptados a jogar em outras, como meio atacante, centroavante ou até mesmo ponta. Outros nomes que vão aparecer nessa lista poderiam e chegaram a fazer o papel mesmo que tenham jogado mais tempo em outro. Então a tendência aqui é de vermos vários nomes do passado, mas também alguns do presente que atuam num outro papel, mas cujas características são muito compatíveis à função de segundo atacante, beleza? Em 10º lugar, um cara que foi um desperdício de talento, né, devido à sua inconstância e indisciplina, principalmente fora de campo. Jobson, revelado no Brasiliense, mas com notoriedade atuando pelo Botafogo. Um dos heróis da campanha que impediu o clube de cair no Brasileirão de 2009, acabou sendo condenado por doping, no primeiro momento, por 2 anos. Mas aí ele cumpriu 6 meses, teve uma absolvição e voltou a atuar ainda em 2010 pelo Alvinegro. Mas outros episódios ali de indisciplina o levaram a ser emprestado várias vezes, incluindo para o Atlético Mineiro e para o Bahia. Retornou ao Botafogo em 2014 e em meio à final do estadual de 2015 acabou sendo determinada a internacionalização de uma nova suspensão, dessa vez por 4 anos, que ele sofreu quando jogava no Al-Ittihad, por ter se recusado a fazer o exame antidoping. A determinação praticamente ceifou a carreira em grandes clubes do Jobson, que começou a pipocar em vários clubes de menor expressão e se envolver em outras polêmicas fora de campo. Hoje, aos 36 anos e ainda em atividade, ele atua pelo Rio Branco, do Acre. Em 9º, Rafael Sobis, cria do Internacional, onde teve 2 passagens com 2 títulos da Libertadores, além de ter atuado por 4 anos no Fluminense e ter sido campeão brasileiro de 2012, e Cruzeiro, com 2 Copas do Brasil, em 2017 e 2018. Também passou por Betis da Espanha, Al Jazeera dos Emirados Árabes, Tigres do México, onde foi campeão nacional e vice da Libertadores de 2015, e Ceará, onde ganhou a Copa do Nordeste em 2020. Pela seleção, conquistou o bronze olímpico em Pequim em 2008. Em 8º, Dagoberto, pentacampeão brasileiro. Em 2001 pelo Atlético Paranaense, clube que o revelou. Em 2007 e 2008 pelo São Paulo. Em 2013 e 2014 pelo Cruzeiro. Também tem passagens por Internacional, Vasco, Vitória, em todos esses ele foi campeão estadual, além de São Francisco Deltas, dos Estados Unidos, e encerrou a carreira atuando pelo Londrina, clube pelo qual foi artilheiro da Série B em 2018. O Dagoberto também estava no grupo campeão mundial sub-20 com a seleção brasileira em 2003. Em 7º, Richarlison, o Pombo, que para mim é o caso clássico de jogador que ficou meio perdido nesses sistemas com 3 atacantes. Aí vira o falso versátil. Pode jogar como 9, pode jogar nas 2 pontas e não parece jogar na posição ideal em nenhuma delas. Na minha teoria, porque o Richarlison trata-se de um segundo atacante. Cria do América Mineiro, apareceu com relevância nacional no Fluminense, desembarcou na Inglaterra com a camisa do Watford, se transferiu para o Everton e hoje atua pelo Tottenham. Na seleção brasileira, foi campeão da Copa América em 2019, foi medalha de ouro e artilheiro nas Olimpíadas de 2020, disputadas em 2021 em Tóquio, e foi o camisa 9 titular do Brasil na Copa do Mundo de 2022, com direito a 3 gols na competição. Em 6º lugar, Gabriel Barbosa, o Gabigol, mais um exemplo de segundo atacante, que jogou como ponta no trio de ataque do Santos, clube pelo qual foi revelado, mas no Flamengo teve muito mais sucesso jogando em dupla de ataque, com liberdade para circular, fosse ao lado do Bruno Henrique ou do Pedro, do que como um centroavante, jogando entre zagueiros, de costas para o gol. O apelido vem da base do Peixe, onde desde cedo foi um grande artilheiro. Foi bicampeão paulista e vice da Copa do Brasil pelo clube do Alvinegro Praiano. Sua passagem no futebol europeu não foi das melhores. Apenas 10 jogos e 1 gol pela Inter de Milão e 5 jogos e 1 gol pelo Benfica.
onde chegou por empréstimo. A equipe italiana ainda o emprestou para um retorno ao Santos em 2018 e a grande temporada na sua vida é quando ele chega no Flamengo em 2019 e se consagra como campeão e artilheiro tanto do Brasileirão quanto da Libertadores, com direito a 2 gols na final, no apagar das luzes contra o River Plate. Na temporada seguinte ele é comprado em definitivo pelo Flamengo, ganha mais um Brasileiro em 2020, uma Copa do Brasil e mais uma Libertadores decidida por ele em 2022, além de 4 estaduais pela seleção brasileira, com medalha de ouro na Olimpíada de 2016 aqui no Rio de Janeiro. Em quinto, Nilmar, cria do Internacional, clube pelo qual tem 3 passagens, mas não muitos títulos. São 5 campeonatos gaúchos e uma Copa Sul-Americana como artilheiro. Também teve boas passagens por Lyon, onde ganhou uma Liga Francesa, no Corinthians, campeão brasileiro em 2005 e artilheiro da Libertadores de 2006, no Villarreal, clube que defendia em 2010 quando foi convocado para jogar a Copa do Mundo daquele ano, e no futebol do Catar e dos Emirados Árabes. Ele foi campeão da Copa das Confederações de 2009 com a seleção brasileira e encerrou a carreira no Santos em 2017. Em quarto lugar, Diego Souza. Começou a carreira como volante, jogou muito tempo como meia e jogou seus últimos anos como centroavante, mas eu decidi colocá-lo como segundo atacante, que por característica é a melhor definição tática dele. Cria do Flu, jogou por uma infinidade de clubes, vendido ao Benfica, onde não jogou nenhuma partida sequer, foi emprestado ao Flamengo, onde ganhou a Copa do Brasil de 2006, e ao Grêmio, onde ele foi vice-campeão da Libertadores de 2007. Viveu um de seus melhores momentos no Palmeiras, campeão paulista em 2008 e melhor jogador do Brasileirão de 2009. Teve uma rápida passagem no Atlético Mineiro antes de ser campeão da Copa do Brasil no Vasco em 2011. Também liderou o time na campanha do vice-campeonato brasileiro na mesma temporada. Passou ainda por Al-Ittihad, da Arábia Saudita, Cruzeiro, Metalist, da Ucrânia, Sport, de volta ao Fluminense, São Paulo, Botafogo e retornou ao Grêmio para encerrar a carreira. Chegou a defender a seleção brasileira em 2 ciclos de Copa do Mundo, nas eliminatórias para 2010 e também para 2018. Em terceiro lugar, o artilheiro do amor, Wagner Love. Surgido no Palmeiras, campeão da Série B de 2003, jogou por 8 anos no CSKA da Rússia, onde ganhou 14 títulos, entre eles uma Copa da UEFA em 2005 e 3 ligas nacionais. Retornou ao Palmeiras por empréstimo em 2009 e no ano seguinte foi emprestado ao clube de coração, o Flamengo, onde compôs dupla de ataque com o Adriano, que ficou conhecida como o Império do Amor. Retornou à Rússia e em 2012, em definitivo, iniciou sua segunda passagem no Flamengo. Apesar de não ter ganho títulos com a camisa rubro-negra, é lembrado com carinho pela torcida. Love ainda atuou por Shandong Luneng, da China, teve 2 passagens pelo Corinthians, onde foi campeão brasileiro em 2015 e paulista em 2019, intervaladas por passagens no Mônaco e em 2 clubes turcos. Depois ainda atuou no Cazaquistão e na Dinamarca, antes de retornar ao Brasil, vestindo a camisa do Sport. Esse ano, ele foi campeão goiano pelo Atlético e atualmente joga pelo Avaí, aos 40 anos de idade. Pela seleção brasileira, Love ainda foi campeão de 2 Copas América, em 2004 e 2007. Em segundo, Alexandre Pato, mais um revelado no Internacional, ele que tinha altas expectativas quando surgiu, rapidamente foi vendido ao Milan, depois de se destacar no Mundial de Clubes de 2006, que conquistou com a camisa colorada, e em 5 anos vestindo o rossonero, conquistou o título da Série A em 2010 e 2011. Em 2013, retornou ao futebol brasileiro com uma contratação mais cara já feita por um clube do país até então, custando 43 milhões de reais ao Corinthians. Mas a passagem no Parque São Jorge não foi das melhores. Apenas um título paulista e uma Recopa Sul-Americana. Ainda ficou marcado por um pênalti perdido na Copa do Brasil daquele ano. Ele tentou uma cavadinha contra o ex-companheiro de Milan, o goleiro Dida. Passou por 2 empréstimos, um deles para o rival São Paulo, envolvido numa troca com o meia Jadson em 2014, em que os dois foram bem sucedidos. Pato foi um dos principais nomes da campanha do vice-campeonato brasileiro daquele ano pelo Tricolor
e jogou muito bem no ano seguinte, sob o comando de Juan Carlos Osorio. Acabou tendo passagens inexpressivas por Chelsea e Villarreal num retorno à Europa entre 2016 e 2017. Também jogou na China entre 2017 e 2019. Voltou ao São Paulo no final daquele ano. Jogou no Orlando City entre 2021 e 2022 e teve uma terceira passagem pelo Tricolor Paulista em 2023, mas quase não entrou em campo. Atualmente, aos 34 anos, ele está sem clube. Pela seleção brasileira, foi campeão da Copa das Confederações em 2009 e foi até erradamente, na minha opinião, preterido dos convocados para a Copa do Mundo de 2010. Ele estava jogando muito naquele momento, defendendo o Milan e merecia ter sido convocado. Ele foi bronze na Olimpíada de 2008 e prata em 2012. Esperava-se que ele fosse um dos grandes nomes da geração que jogaria as Copas de 2014 e 2018, mas não se manteve em grande fase para merecer outras convocações. E o melhor segundo atacante brasileiro que eu vi na vida foi Edmundo, o animal. O melhor Edmundo da vida eu infelizmente não vi jogar, que foi o de 97, campeão e artilheiro do Brasileirão pelo Vasco, e esteve no grupo campeão da Copa América pela seleção brasileira. Para muitos, o Edmundo jogou bola para ser o melhor jogador do mundo naquele ano. Eu só tinha 1 ano de idade. Antes disso, ele já tinha sido bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, em 93 e 94. Inclusive, tanto no Palmeiras e nessas duas campanhas contra o Vasco, ele compôs dupla de ataque com o centroavante Evair. Os dois se entenderam muito bem jogando juntos. E em 95 ele compôs o frustrado ataque do centenário do Flamengo com o Romário, que chegava como o atual melhor do mundo, né, naquele momento, campeão do mundo em 94 com a seleção. E ele protagonizou com o Romário vários momentos ali de amizade e rivalidade, não só no Flamengo, mas também no Vasco. Ele jogou ainda a Copa do Mundo de 98, onde só teve chances na estreia, quando foi mal e não mais voltou para o time, e na final. Ele seria titular devido à convulsão ali sofrida pelo Ronaldo, e aí ele acabou preterido, já que o camisa 9 não foi barrado pelo departamento médico. Outros grandes momentos do Edmundo foram o retorno dele ao Vasco em 2000, naquele timaço, né, do primeiro semestre, em que ele joga o Mundial de Clubes aqui no Brasil, é recrutado pelo Corinthians, mas volta a reeditar aquela dupla de ataque com o Romário. Naquele campeonato carioca, inclusive, que ainda era muito importante, impactante, relevante no futebol nacional, os dois tiveram ali algumas brigas nos bastidores e tal, e ele acabou pedindo para sair, porque ele perdeu a braçadeira de capitão pro Romário, perdeu a preferência nas cobranças de pênalti pro próprio Romário, e aí ele acabou indo pro Santos, depois ele foi pro Napoli, pro Cruzeiro, teve passagens ali no futebol japonês, retornou ao Vasco, atuou pelo Figueirense, pelo Fluminense, pelo Nova Iguaçu, teve uma segunda passagem pelo Palmeiras e uma quarta pelo Vasco. Infelizmente ele acabou participando ali de um primeiro rebaixamento do Cruz Maltino, mas nada que manchasse sua idolatria com a torcida, que o tem como um dos maiores nomes de sua história. E é isso, galera. Esse é o meu top 10 de melhores segundos atacantes brasileiros que eu vi jogar. Convidando sempre vocês a fazerem suas próprias listas nos comentários, usando os critérios que vocês quiserem, debaterem com respeito quando virem opiniões contrárias, sejam as minhas ou de outros espectadores do canal. Também lembrando vocês de deixar o like, de hypar esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer nosso canal, compartilhar o vídeo com os amigos, conferir o resto da nossa playlist. Inclusive, o próximo e último episódio já é na semana que vem. Vamos listar os melhores centroavantes brasileiros que eu vi jogar, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!